Em nome de Jesus, Pai. Fale conosco, Senhor Jesus, esta noite, Pai. Fale nos nossos corações e nossos ouvidos, Senhor Jesus. Nos ajude, Espírito Santo, a estarmos atentos, a estarmos vigilantes, Senhor Jesus, à Tua palavra, para que não venhamos ser roubados, Senhor Jesus, no momento do culto, Pai. Abençoe, Senhor Jesus, os meus irmãos que estão aqui presentes, meus irmãos que não puderam vir essa noite, Senhor Jesus, estão enfermos, estão com alguma dificuldade, Pai. Me coloco diante de Ti, Senhor Jesus, como instrumento em Tuas mãos, Pai. Pois eu quero ser usado por Ti, Senhor Jesus, para pregar a Tua palavra. Pois eu quero ser usado por Ti, Senhor Jesus, para que através de minha vida, Senhor Jesus, o Teu Evangelho possa ser espalhado, Pai. Purifica os nossos corações, Senhor Jesus, quebranta os nossos corações essa noite, Pai, para que possamos receber a Tua palavra, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, glória a Jesus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 12. Amém, irmãos? Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 12 novamente, irmãos. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então, irmãos, aqui diz que nós somos devedores, mas não devemos nada à nossa carne. Porque essa dívida, ela já foi paga, Jesus pagou o mais alto preço para que hoje nós não devêssemos nada à nossa carne. Mas ela diz que nós somos devedores, então devemos algo. Vamos abrir aqui mais para frente, em Romanos mesmo, capítulo 13. Então lemos lá, em Romanos 8, versículo 12, que não devemos nada à carne. Jesus pagou esse preço, nos comprou, e agora a este corpo, a essa carne, nós não devemos mais nada. Então Romanos 13, versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Novamente, nós vamos ler todos juntos. A ninguém devais, a não ser com que vos ameis, porque quem ama... Então, lemos lá em Romanos 8, 12, que somos devedores, mas não devemos nada à carne, porque não vivemos mais segundo a lei, fomos comprados, Jesus pagou o mais alto preço. Mas agora, debaixo da graça, vivendo no Espírito, nós somos devedores do amor. Então, devemos uns aos outros o amor. Lá em João 13, no versículo 34, irmãos. Jesus deixa isso como um mandamento. Amém? João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, lemos anteriormente lá em Romanos 13, que nós devemos o amor. Aqui Jesus ele deixa o amor como um mandamento, e agora ele deixa um padrão. Temos um padrão de como devemos amar, de como tem que ser esse amor. Que vos ameis uns aos outros, como eu, Jesus falando, como eu vos amei a vós. Então, da mesma maneira que Jesus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Essa é a nossa dívida, debaixo da graça. A carne, não devemos mais nada.
mas aos irmãos, a uns aos outros, nós devemos o amor. Certo? E é uma dívida, irmãos, que todos os dias nós devemos pagar. Pode-se dizer que é um carnê aí infinito. Né? Até a volta de Cristo, até estarmos com Ele, nós vamos estar pagando esse carnê, entre aspas. É uma dívida que nós temos que pagar em todo momento, todos os dias, desde que nós acordamos até nós se deitar, nós devemos estar pagando essa dívida, amar uns aos outros. Né? Vamos lá agora para Gálatas, irmãos. Então, neste mundo, irmãos, nós temos os boletos para pagar, igual o pastor sempre comenta e brinca com o Joel, né, com os irmãos, e uma hora esses boletos acabam. Mas essa dívida aqui, irmãos, nós paga todos os dias. Enquanto vivermos neste corpo, enquanto vivermos neste mundo, nós pagaremos essa dívida. Gálatas capítulo 5, versículo 13, irmãos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui no versículo 13 diz, no finalzinho, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, amamos uns aos outros, servimos uns aos outros, e a caridade, o amor, é o que vai nos guiar. É o nosso padrão ali, que Jesus deixou estabelecido lá em João 13. Ameis o mundo como eu amei a vós. Ameis uns aos outros como eu amei a vós. Né? E sábado, o cooperador Osni estava pregando, ele citou o versículo 22 também. Né? Ele leu aqui o fruto do Espírito. Mas, no 22, irmãos, mas o fruto do Espírito então, é um só. Esse grupo aqui, ele é o fruto do Espírito, que contém todas essas, como posso dizer, fugiu a palavra agora. Enfim, vamos continuar aqui a leitura, irmãos. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, no culto passado que eu preguei, eu falei da mansidão, e a caridade ela é o primeiro dessas características do fruto do Espírito. A caridade, o amor, é o primeiro. Né? E é um fruto que tem que ser gerado a cada dia em nós. Porque se nós temos uma dívida para um com os outros, e é uma dívida que devemos pagar todos os dias, a caridade tem que ser gerada todos os dias em nós. Vai ter o dia mal que a gente vai acordar um pouco mais perturbado, um pouco mais, né, a carne vai querer vai estar combatendo contra o Espírito ali para tentar vencer. E a caridade ela tem que ser gerada em nós, irmãos, a cada dia. Agora vamos voltar lá para Romanos 12. A gente leu lá em Gálatas 5, no versículo 13, que devemos servir uns aos outros em caridade, em amor. Romanos 12, no versículo 9, irmãos. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então aqui logo no versículo 9, o início já diz, o amor seja não fingido. Então tem que ser um amor verdadeiro, irmãos. Cristo, quando ele derramou o sangue dele naquela cruz, quando ele morreu por nós, o amor dele foi verdadeiro. E através desse amor, os nossos pecados foram perdoados. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho. Enviou Jesus para sofrer tudo o que nós merecíamos sofrer. Então é um amor, irmãos, incondicional. Porque ele nos amou mesmo nós sendo pecadores, ele nos amou mesmo nós não sendo merecedores e nos ama até hoje. Mesmo todos os dias que nós acordamos, nós muitas vezes falhamos, muitas vezes pecamos, muitas vezes temos maus pensamentos e Cristo continua nos amando.
nós nos arrependemos, nos achegamos a Ele, Ele continua nos amando. Né? Então aqui, o amor, quando a gente leu lá que para a gente servir uns aos outros em caridade, em amor, esse amor é o amor não fingido. A gente tem que amar o próximo, amar o irmão verdadeiramente. Não é somente quando convém. Então, o irmão tá bem hoje, está conversando comigo, estou amando ele. Aí se o irmão, de repente, uma vez, né, acontece de o irmão falhar com você, você fala, hoje não vou amar o irmão não, ele falhou comigo. Irmãos, é aí que você tem que amar mais ainda. Nós estamos na carne, nós vamos falhar, irmãos. O pastor às vezes fala aqui em cima, né, que ele pode falhar com os irmãos, a gente pode falhar com ele, a gente pode falhar um com o outro, mas o amor ele está acima de tudo isso. Vai estar acima das falhas, vai estar acima de repente, a gente às vezes, né, acaba o culto, não consegue cumprimentar todos os irmãos, e às vezes pode ter um irmão que fica chateado. Tem que estar acima de tudo, irmãos, de todas as coisas. Não importa o que aconteça, né, seja entre nós aqui na igreja, como irmãos, ou seja lá fora, que é muito mais difícil. Porque às vezes pode vir um perturbado na rua, tentar tirar a sua paz, e você vai ter que amar ele. Você vai ter que conduzir toda a situação com amor. E isso é mais difícil ainda, irmãos. Porque com a gente aqui, a gente se vê, né, às vezes 4 vezes na semana, terça, quinta, sábado, domingo, alguns irmãos não, mas a gente se vê bastante. Às vezes acontece de a gente ver mais os irmãos aqui do que ver nossos familiares. Pode acontecer. Então é mais fácil, assim como é mais fácil a gente nos amar, é mais fácil também sair um pouquinho de faísca de vez em quando. Mas não importa o que vem acontecer, não importa se o irmão falou alguma coisa que eu não gostei, ou se eu falei alguma coisa para o irmão que, né, não gostou, o amor tem que prevalecer. Se houve alguma coisa, a gente senta, conversa, esclarece essas coisas, se abraça, se ama, está tudo certo. A gente perdoa a falha do irmão. Amém? Então, ler novamente aqui no versículo 9, irmãos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos lá para Efésios, irmãos. Então, irmãos, a palavra diz lá, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Jesus ele veio neste mundo em carne, né, sofreu, padeceu todas as coisas que este mundo poderia fazer ele sofrer e que nós muitas vezes sofremos hoje também. E ele suportou tudo, irmãos. Tudo, tudo. Foi para a cruz, morreu, derramou sangue e através desse ato nossos pecados foram perdoados. Em Hebreus 9, se não me engano, vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Né? Então o sangue de Cristo, o sangue que Jesus derramou, né, esse ato de amor gerou o perdão dos nossos pecados. Então aqui em Efésios 5, versículo 1, irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, lemos lá em João 13, 34 e 35, né, o mandamento que Jesus nos deu para a gente amar uns aos outros como Ele nos amou. E aqui vai dizer para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Então, como imitadores de Deus, irmãos, a gente tem que imitar os mesmos atos de Jesus. Se Ele amou, nós vamos amar. Se Ele suportou, nós temos que suportar. Todas essas coisas, irmãos. E temos o Espírito Santo conosco todos os dias para nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque existe a batalha da carne contra o Espírito. E elas batalham diariamente, irmãos. Muitas vezes até quando a gente está dormindo. Batalha um contra o outro e a carne quer de todas as maneiras vencer. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. E todos aqueles frutos que nós lemos lá tem que ser gerado. A caridade ela vai ser gerada em nós. A cada dia, irmãos. Cada dia. E nisso a gente vai, com isso, com a ajuda do Espírito Santo, desse fruto sendo gerado, a gente vai imitando cada vez mais o Espírito Santo, imitando cada vez mais a Deus, como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, logo no início aqui, irmãos, diz, e andai em amor, andar em caridade. Então, como eu falei, muitas vezes é mais fácil, né, a gente ter esse amor aqui com os outros, com os irmãos, mas e lá fora?
Quando a gente baixa aquela porta ali, a gente vai embora. Esse amor tem que superabundar, irmãos. Tem que ser maior ainda. Porque as dificuldades lá fora são maiores, irmãos. No dia a dia, no trabalho, no trânsito, em casa. Vai acontecer alguma coisa, pode acontecer alguma coisa que vai tentar fazer com que nós não amem. E como eu mencionei, o amor, esse amor verdadeiro, como Jesus nos amou, e que nós também devemos seguir o exemplo, devemos imitar, ele tem que estar acima de qualquer coisa, acima de qualquer dificuldade. E é difícil, porque, como eu mencionei, a gente está na carne, a gente vive nesse corpo mortal. E a carne, irmãos, ela vai querer a todo momento fazer com o inverso. Às vezes você amar, vai tentar fazer você odiar. Aqui vamos ler de novo o versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, a palavra diz, Deus amou o mundo que enviou o teu Filho. Aqui diz, Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Então, Cristo, ele se entregou por amor de nós. Se entregou a quê? A viver neste corpo, a suportar todas as aflições, todas as humilhações, né? Foi pregado numa cruz, morreu na cruz, derramou o seu sangue, e esse ato de amor gerou o perdão dos nossos pecados. Né? E um tempo atrás, eu estava vendo trouxe o significado da palavra perdão aqui, né? A etimologia da palavra. No latim, perdão é perdonare, que significa dar completamente, doar completamente, doar por inteiro. E eu fui um pouco mais a fundo e estava lendo sobre, né, esse que é separado essa palavra no latim. Né? É perdonare. E esse na palavra, no português, em algumas palavras, ele significa ir além. Então, se eu faço um bolo de banana, ficou feito. Agora, se minha sogra faz um bolo de banana, ele fica perfeito. Foi além. Eu deixei uma dica aí. Né? Então, em algumas palavras em português, esse prefixo, ele significa ir além. E no perdão é a mesma coisa. Então, Cristo se entregou a si, ele se doou. E esse ato gerou o perdão. Então, ele não só se doou, ele foi além. É como se ele entregou tudo o que ele tinha, a sua vida, por amor de nós. Exatamente. Exatamente. Em algumas palavras se encaixa. É usado muito em química, física, para algumas palavras. E algumas palavras do dia a dia que a gente usa, se encaixa também esse sufixo. Não é em todas, mas em algumas ela se encaixa. Em algumas palavras que tem mais a origem no latim. Então, Cristo, ele se entregou a si, ele se doou. E esse ato de se doar gerou perdão. Então, se a gente for olhar o significado da palavra perdão e trazer ela para o sentido de amar uns aos outros, de pagar essa dívida que nós temos, que é o amor, nós somos devedores do amor, isso traz algumas coisas que a gente tem que fazer. Então, os atos de amor que a gente pode falar, servir uns aos outros, isso é um ato de amor. Suportar uns aos outros é um outro ato de amor. Ajudar uns aos outros, estender a mão uns aos outros. E quando algum próximo nosso nos ferir, nos chatear, a gente vai perdoar. A gente vai se doar. A gente vai amar essa pessoa assim como Cristo nos amou. E que isso tem que ser gerado a cada dia em nós, irmãos. Vamos finalizar, que aqui, lá está atrasado, né? Está parado o relógio. Vamos em 1 João, irmãos. Capítulo 4. João 4, versículo 7, irmãos. Amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, o amor, é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade, é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco,
que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, irmãos, lemos alguns versículos aqui que repetem a mesma coisa, de amar uns aos outros. E como lemos aqui, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, que a cada dia, irmãos, a caridade, o amor fraternal seja gerado dentro de nós. E que ele possa estar acima de todas as coisas, porque é uma dívida que nós temos. Lemos lá em Romanos 8, que não devemos nada à carne, né? Mas, por hora, devemos o amor. Somos devedores do amor um para com os outros. Exatamente. Exatamente. Nisto está o amor. Então, a gente não tem que esperar, o irmão comentou ali, né? Não vamos esperar o irmão nos amar, a gente tem que amar primeiro, porque Cristo ele nos amou primeiro, né? A mesma coisa o perdão. Cristo ele nos perdoou antes de qualquer coisa, irmãos. Então, o perdão, ele tem que ser natural também. Aconteceu algo, perdoa, ame. Então, o amor, ele, a cada dia vai ser gerado dentro de nós, irmãos. E a gente tem que buscar isso, né? Vencer a carne, porque se for só pela carne, se for só por nós, irmãos, a gente não consegue pagar essa dívida diariamente. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais este culto, por mais essa oportunidade que nós tivemos de estar em Tua presença, de orar, de ouvir a palavra. Tem pedido de oração?